fazer a parte 2 do episódio... Qual? 7. Episódio 7. Eu achei que eu entendi a drenagem, E agora eu não entendo nada. Bom dia, pessoal! Estamos começando o episódio 7, parte 2 do nosso Café Atômico, porque o assunto rendeu no episódio anterior. O assunto da drenagem rendeu. Não coube. A gente fala demais. A gente, no caso, eu falo Não, demais. e a gente quer fazer mais perguntas. A gente não quer acabar o episódio com dúvidas. Apesar de ser uma grande dúvida toda. Quer matar todas as dúvidas pra nunca mais perguntar sobre nada. Mas a gente é uma metamorfose ambulante. A gente vai perguntar a vida inteira. Então vamos para a pergunta que você ia fazer no final do episódio anterior. Eu queria falar sobre: é utilizado um período em anos para considerar as chuvas para os cálculos da drenagem que você vai fazer. Continua. Aí eu quero saber, esse tempo, esse olhar da gente para trás para considerar essas chuvas, é de quando? De quando a quando? Nós estamos falando de dois conceitos diferentes, que é fácil confundir, mas são duas coisas bem distintas. Quando você fala do olhar para trás, nós estamos falando de série histórica de chuvas que constrói uma equação de chuvas. Então eu olho para o passado, 50, 70 anos para trás, e eu encontro nesse valor aqui uma média. E quanto é esse olhar para trás? Depende do quanto tem. Tem lugares que vai ter uma série histórica de 40 anos, de 20 anos. E aí é de quanto tem? De quando começou a medir. Entendi. E esse valor, ele não muda, porque é uma série histórica. Se eu começar a medir hoje, daqui 50 anos eu vou ter 50 anos de dados. Mas se você começou a medir há 70 anos, ano que vem você vai ter 71 anos, né? Mas você não pode ficar mudando a média ano a ano. Você precisa de um... E de quanto tempo muda a média? Eu não sei, eu não sou um especialista em hidrologia. Mas eles mudam. Tipo, sei lá, passou 20 anos, a média mudou bruscamente. Era aí que eu queria chegar. Então a gente tem que mudar e rever os cálculos, rever a média. É o que os especialistas propõem. Mas não é... É aí que entra você fazer uma defesa para mudar os parâmetros. Para mudar o parâmetro, mas não é há 5 anos de dados. Você precisa juntar, assim, eu tinha 50 anos de dados, agora eu tenho mais 20, então vou propor com 70, sabe? Mas aonde eu queria chegar com a minha pergunta? As chuvas de 50 anos atrás não são as mesmas chuvas que a gente tem nesse período muito curto agora, com os efeitos climáticos mudando tão constantemente. Quando a gente aí fala, que eu quero chegar. E aí, se isso não é atualizado, a gente fica defasado, não fica? Então, sim, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala principalmente de efeitos meteorológicos extremos. Porque também agora a gente tem o cenário de uma urbanização muito mais intensa em relação a 50 anos atrás. Sim. Então, o volume de tudo mudou. Sim, exatamente. E aí, o que a gente está considerando? A época onde a gente vivia mais rural ou agora que a gente vive mais urbano? Exato. As equações de chuva, elas não são eternas. E precisa ser atualizado. Só que isso precisa ser estudado, precisa ser defendido, bem definido, para ser sedimentado, para se tornar um consenso. Eu, como projetista, por exemplo, eu não posso falar, olha, vou tomar aqui uma série de dados que eu mesmo coletei e a minha média de chuvas é o dobro do que a média dizia, porque eu quero. Não faz sentido. Eu tenho que trabalhar com o que é estabelecido. Só que a academia, o consenso científico, ele precisa se debruçar sobre o assunto, porque é um problema mesmo. Você não está errada de achar que a gente está vivendo por situações que não foram previstas na série histórica. De fato, nós não sabemos. Porque se a gente continuar fazendo cálculos com cenários muito defasados, a gente vai continuar tendo problemas muito maiores, muito maiores daqui a menos tempo ainda. Sim, esse intervalo ele vai encurtando, inclusive. Mas o que você tinha
comentado sobre o quanto a gente olha para trás e o que eu falei que são dois conceitos diferentes. Um é essa série histórica, que nós já falamos, e o outro é o período de retorno, que quando a gente estava conversando, isso ficou um pouco confuso, eu acho que eu não expliquei direito o que significa o período de retorno, que é um parâmetro para o cálculo da intensidade da chuva, mas que não tem nada a ver com uma série histórica, que não tem nada a ver, mas é uma outra coisa. O período de retorno, ele é uma probabilidade, ele está diretamente relacionado com uma probabilidade e o risco que você quer assumir daquele evento acontecer ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu digo que eu estou projetando para uma chuva com período de retorno de 10 anos, eu quero dizer que eu estou assumindo uma probabilidade de 1 sobre 10 anos, então de 10%, dessa chuva acontecer, esse volume de chuva acontecer ou ser excedido. Então, simplifica. Eu entendi, mas simplifica. Vou simplificar. Quanto maior o período de retorno que a gente assume, a gente tem que pensar na expressão matemática, que a probabilidade é 1 sobre o período de retorno. Como o período de retorno está no denominador, quanto maior for esse número, menor é essa probabilidade. Então, para obras de drenagem que tem, entre muitas aspas, pouca importância, então uma microdrenagem urbana, alguma coisa assim pequena, uma obra pequena, assume-se períodos de retorno menores, 10, 15, 20 anos. Então, a gente está falando que a gente assume um risco, por exemplo, de 10, 5, 2,5% de chance dessa chuva acontecer. Quando a gente fala de um barramento, de obras muito grandes, que tem uma importância econômica, estrutural, enfim, muito complexas, a gente precisa assumir períodos de retorno muito grandes. 100, 1000, às vezes 10 mil anos. Você não vai fazer uma obra de barramento de uma hidrelétrica e considerar 10 anos. 10 anos. O que isso quer dizer? Quando a gente calcula a chuva e fala, eu quero calcular uma chuva com a probabilidade de que esse evento aconteça, com uma probabilidade de 10% que esse evento aconteça, essa chuva vai ser de um tamanho. Quando a gente fala que quer uma chuva para 0,01% de probabilidade dessa chuva acontecer, essa chuva vai aumentar muito. E essa probabilidade que você diz é tipo de chover uma quantidade imensa que sua rede não suporta. É essa a probabilidade. Não é que a rede não suporta, é que a gente está falando de uma vazão. Sim, uma vazão que não foi para a qual ela não foi dimensionada, é isso. Essa você está falando de porcentagem de probabilidade, mas não ficou claro. No fim, vai se resumir a isso, ao risco que você está correndo, porque no final a gente dimensiona para essa vazão. Então, eu estou falando que eu estou correndo um risco de 10, 5, 1% dessa estrutura que eu dimensionei não suportar essa vazão. A gente não pode calcular para ter 100% de certeza de que senão você vai calcular. Porque justamente nós estamos falando de variáveis aleatórias, de eventos climáticos. E essa probabilidade ela é baseada em quê? Esse tempo de retorno? Você coloca lá 25 anos, ele faz só uma probabilidade mesmo, uma fração. Esse período de retorno, ele vai entrar na equação de chuva. Mas ele vai entrar de que forma? Não sei se é muito sério. Porque eu queria saber. Ele é um dos parâmetros que você imputa lá. Por exemplo, você pega 1000 anos. 1000 anos não, vou pegar 10 anos. Você pega 10 anos para fazer um tempo de retorno. Você leva em algum ponto a consideração da quantidade de chuva nos últimos 10 anos ou não? Você não tem nada a ver? Não. Isso daí é só para outro tipo de cálculo. Eu não queria entrar em termos muito técnicos.
Tá. Mas para você chegar numa intensidade pluviométrica, para você chegar tipo Chove tanto. 100 milímetros por hora de chuva, você precisa colocar na equação, você imputa na equação período de retorno e tempo de concentração. O período de retorno, ele quer dizer a probabilidade, o risco que você assume desse evento ser igualado ou ultrapassado, e o tempo de concentração, ele é uma característica da bacia que você está trabalhando. Além desses dois valores, você vai ter outros valores na equação que aí sim dizem respeito à série histórica. É que a gente chama tempo de retorno, mas não tem nada a ver com o tempo, é só uma questão de probabilidade mesmo. Sim. Gente, a decepção da minha vida. Eu achava que o tempo de retorno tinha a ver com o tempo. Sei lá, você pega a maior chuva ao longo dos últimos 100 anos 20 anos e dimensiona a sua rede. Eu tô chocada que não é isso. Mas é exatamente essa a questão. Porque, por exemplo, se você está dimensionando uma barragem, tipo, você vai colocar um período de 10 mil anos. Você não tem 10 mil anos de dados de chuva. É só de probabilidade. Então, você precisa extrapolar isso de alguma forma e assumir uma probabilidade. Quanto maior o tempo de retorno que você coloca, é menor a probabilidade que você quer que essa chuva aconteça. Se essa probabilidade é menor, você vai jogar essa chuva lá para cima, você vai aumentar essa vazão. Estou chocada. Por que chama de anos, então, tempo de retorno? Chama de tempo. Probabilidade. Chama de porcentagem de risco. Risco. Mas tudo bem, agora pelo menos a gente entendeu. Mas a gente precisa justamente entender esses parâmetros para avaliar eles de forma crítica, porque o que eu tinha comentado da equação de chuvas, né, que você entra ali com o período de retorno e o tempo de concentração, que é uma probabilidade que você está assumindo do evento acontecer, e uma característica da bacia hidrográfica, além desses dois valores, você tem um monte de outros parâmetros que justamente vêm dessa série histórica de chuvas, que são nesses parâmetros que a gente precisa pensar. Tipo, está certo? Esses parâmetros estão corretos? Essa equação de chuvas que foi determinada há 20 anos, eu posso usar? Hoje. Sim, essa discussão é que... Tem que ser alimentado, gente. A gente já sabe que não, mas como? Sim, Como ajustar esse meio termo entre o que existe hoje e o que a série histórica que vai existir no futuro. E o grande problema, eu acho, é a incerteza que a gente vive no período atual de conseguir projetar para o futuro. Sim. Por conta de mudanças climáticas e de eventos extremos que a gente nunca viu ainda. Então... Sim, mas vale tentar ver se o que a gente está usando condiz pelo menos com a realidade. Também. Já é o primeiro passo para depois pensar no futuro. Também. E de alguma forma extrapolar, porque senão não adianta a gente ficar correndo atrás do próprio rabo. Sim. Eu vou dimensionar para hoje. Agora e amanhã já não dá mais. Sabendo que daqui 20 anos não vai valer mais. Então... Porque, como a gente sempre disse, a drenagem é uma parte muito importante disso. Projetos de loteamento que envolvem projetos de infraestrutura, como a drenagem urbana, vão ser consolidados e ficar no município para sempre. Sim, essas obras elas podem eventualmente ser ajustadas, ser refeitas, mas calcule o transtorno barra custos disso. Sim, de ter que refazer tudo. A gente não quer viver para esse cenário. Não. Pronto. Encerramos a parte 2. Depois da polêmica e explicações técnicas de fórmulas de cálculo, sim, acabamos. Então, curte, comenta, compartilha, coloca aí as suas considerações, as suas dúvidas e as angústias, polêmicas também da drenagem, porque realmente o assunto não é fácil. E a gente se vê na próxima. Bye!